Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora do Carmo e sobre o Santo Escapulário. Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo é o título dado a Maria, Mãe de Deus, em honra de sua função como padroeira da Ordem Carmelita. Os primeiros carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século XII e meados do século XIII. Eles construíram no meio de seus eremitérios uma capela que dedicava à Santíssima Virgem. Desde o século XV, a devoção popular a Nossa Senhora do Carmo está centrada em seu escapulário, também conhecido como escapulário marrom, um sacramental associado às promessas de ajuda feitas por Nossa Senhora para a salvação do devoto portador do escapulário. Segundo a tradição, Nossa Senhora entregou o escapulário a um carmelita chamado Simão Stock. A festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pela primeira vez na Inglaterra, no final do século XIV. O objetivo era agradecer à Virgem Maria pelos benefícios concedidos nos tempos de dificuldade dos primeiros anos da Ordem do Carmo. Agora nós vamos falar sobre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário é um sinal de aliança com Nossa Senhora e exprime a consagração de quem o usa a ela. Segundo a devoção católica, assim como vestia Maria a seu filho Jesus, da mesma forma Maria quer revestir também a nós, seus filhos adotivos. Pois toda a humanidade, simbolizada por João Evangelista, foi entregue por Jesus aos cuidados de Maria, na mesma ocasião em que os soldados, pela sorte, decidiam sobre a propriedade da túnica de Jesus, ao dizer: mulher, eis aí o teu filho. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26. O escapulário do Carmo, enquanto veste devocional, surgiu no século XII. Segundo a tradição católica, no dia 16 de julho de 1251, São Simão Stock suplicava a Nossa Senhora ajuda para resolver um problema da Ordem do Carmo, da qual era o prior geral. Enquanto ele rezava, a Virgem Maria apareceu-lhe, trazendo o escapulário nas mãos, e disse essas confortadoras palavras: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas, o que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma vanguarda nos perigos e prenda de paz e de aliança eternas. Ao longo dos séculos, gerações e gerações de católicos, sobretudo os religiosos e leigos, consagrados carmelitas, difundiram essa devoção mariana por todo o mundo, tornando-a numa das devoções católicas mais difundidas. Para os seus defensores, o escapulário é uma poderosa ajuda espiritual conferida através da Virgem Maria, para aqueles que vivem em estado de graça e um valioso instrumento para converter os pecadores. Os grandes privilégios do escapulário. Uma das promessas de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock se refere ao privilégio sabatino, que consiste que aquele que morrer usando o escapulário, cumprindo algumas condições, sairá do purgatório no primeiro sábado após sua morte. A condição para lucrar o privilégio sabatino
é guardar a castidade, segundo o seu estado de vida, e rezar a penitência imposta pelo sacerdote na recepção do escapulário ou o ofício da Virgem Maria. Porém, a promessa principal do escapulário consiste na própria salvação eterna. Quem morrer com escapulário não padecerá o fogo do inferno. Não obstante, para beneficiar desse privilégio, a Igreja ensina que é necessário usar o escapulário com reta intenção. Neste caso, se na hora da morte a pessoa estiver em estado de pecado mortal, Nossa Senhora providenciará de alguma forma que essa pessoa moribunda se arrependa e receba os sacramentos. A Igreja Católica, antes de mais nada, esclarece que o escapulário não é um sinal mágico de salvação, não é uma espécie de amuleto, cujo uso dispensa os fiéis das exigências da vida cristã. Não basta, portanto, carregá-lo ao pescoço e dizer: estou salvo. Quem usa o escapulário pode beneficiar-se também de indulgência plenária, isso quer dizer remissão de todas as penas do purgatório. Tem que participar nas festas de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de junho, de Santo e Profeta Elias, 20 de julho, Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, dos Santos Carmelita, 14 de novembro, São João da Cruz, 14 de dezembro, São Estoque, 16 de maio. Essas festas é o dia que você for receber o seu escapulário, você vai estar recebendo essas indulgência plenária. Como receber e usar o escapulário? Qualquer sacerdote católico tem poder de abençoar e impor com a devida fórmula na pessoa escapulário. Essa bênção e imposição vale por toda a vida. Portanto, basta receber uma vez. Quando o escapulário se desgastar, basta substituí-lo por um novo. Mesmo quando alguém tiver a infelicidade de deixar de usá-lo durante algum tempo, pode simplesmente retomar o seu uso. Não é necessário outra bênção ou imposição. Uma vez recebido, ele deve ser usado sempre, de preferência no pescoço, em todas as ocasiões, mesmo enquanto a pessoa dorme. Em caso de necessidade extrema, como doentes e hospitais, se o escapulário lhe for retirado, o fiel não perde os benefícios das promessas de Nossa Senhora. Em caso de perigo de morte, mesmo um leigo pode impor o escapulário. Basta recitar uma oração a Nossa Senhora e colocar na pessoa um escapulário já abençoado por algum sacerdote. O Papa São Pio X autorizou substituir o escapulário por uma medalha que tenha, de um lado, o Sagrado Coração de Jesus e do outro lado, a imagem de Nossa Senhora. Mas a recepção e imposição deve ser feita com escapulário de tecido, lã marrom. Rezemos agora a oração a Nossa Senhora do Carmo. Senhora do Carmo, Rainha dos Anjos, canal das mais ternas mercês de Deus para com os homens, refúgio e advogada dos pecadores. Com confiança, eu, aqui você fala seu nome, me prostro diante de vós, suplicando-vos que obtenhais a graça que necessito. Aqui você vai dizer a graça que você necessita. Em reconhecimento, solenemente, prometo recorrer a vós em todas as minhas dificuldades, sofrimentos e tentações, e farei de tudo que ao meu alcance estiver, a fim de induzir outros a amar-vos, reverenciar-vos
invocar-vos em todas as suas necessidades. Agradeço as inúmeras bênçãos que tenho recebido de vossa mercê e poderosa intercessão.